Amém? Glória a Deus. Maravilha, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos deu mais uma oportunidade de estarmos na casa dele, louvando e bendizendo o nome que é sobre todo nome. Hoje é uma noite especial, noite em que nós encerramos aqui o propósito da semana da Páscoa, a semana dos pães asmos, a semana em que o povo saiu do cativeiro, liberto em direção à terra prometida, amém? Uma semana que nós estivemos aqui batalhando e lutando para que tudo aquilo que estava retido nas mãos do diabo fosse liberto em nome de Jesus. E eu creio que grandes coisas fez o Senhor por nós nesse período. As pessoas que se propuseram a estar aqui certamente viverão grandes milagres em nome de Jesus. Foi difícil, porque não é fácil na semana inteira chegar do serviço, pessoas que moram longe, chegaram do serviço, alguns vieram direto para cá e estiveram aqui. Eu tenho certeza absoluta de que o seu esforço não foi em vão. Amém? Porque Deus é um Deus de recompensa. E o Senhor vai recompensar a tua fé e a tua disposição em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer o sorteio da cesta. Então quem não comprou, compre. R$5 custa o número, né? Fala com a pastora que está vendendo ou com a Tati que está vendendo, é isso? Amém? Glória a Deus, no final nós vamos fazer o sorteio. Abra sua Bíblia aí, rapidamente, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, ou melhor, Marcos, perdão. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo de número 14. Aleluias. Marcos 14, versículo de número 32. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Aleluias. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus é o Deus da nossa nação, em nome de Jesus. Aleluias. Marcos 14, versículo 32 diz assim: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Preste atenção que essas palavras não são de uma pessoa qualquer. Não era de nenhum dos discípulos, não era de ninguém que precisava de uma cura ou de um livramento. Essas palavras eram de Jesus. Jesus estava dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhe: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, e eis que está perto
o que me trai. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor e Pai, em nome de Jesus, nós entramos, Deus, na Tua presença, clamamos ao Senhor a Tua misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos feitos, tudo aquilo que não foi do Teu agrado. Senhor, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite. Usa-me, Deus, para a glória do Teu nome. Que a Sua palavra, Senhor, possa ser um renovo na vida dos Teus filhos. Possa levá-los, ao Senhor, em nome de Jesus, a Te reconhecer verdadeiramente como único e suficiente, Senhor. Que através dessa palavra, Senhor, e desse ato profético, Senhor, em nome de Jesus, estas vidas venham se prostrar verdadeiramente, Senhor, diante do Teu nome. E Te conhecer, Senhor, não somente de ouvir falar, mas de contigo andar, ó Pai. Em nome de Jesus, que a Sua bênção seja derramada sobre este lugar. Que o Teu poder seja manifesto aqui. E que aqui haja sinais, prodígios e maravilhas. Por isso, Deus, nós já oramos. Nós já Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de dar uma saudação a todos aqueles que estão nos vendo pela internet. Que a bênção e a paz do Senhor seja sobre vocês. E nós aguardamos a visita sua aos nossos cultos. Às terças e quintas, 20 horas, e domingo às 19 horas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos para celebrar a Páscoa. Essa semana inteira, nós fizemos aqui um ato profético, onde nós participamos dos pães asmos. Durante 7 dias, foi estabelecido para o povo de Deus, no período que eles estavam no Egito, para que eles comessem durante 7 dias pães asmos, pães sem fermentos, por conta da libertação que viria no 7º dia. E nós cumprimos esse período, nós cumprimos essa meta que foi estabelecida, e cremos nos milagres das libertações que aconteceram na vida do povo, em nome de Jesus. E hoje, nós celebramos a Páscoa, que é a festa da ressurreição. É a efetivação, é assinado o termo de liberdade a todos aqueles que estavam cativos sobre o jugo e o domínio de Satanás. Amém? E eu tenho certeza absoluta que aqueles que participaram foram libertos. E aqueles que não participaram, infelizmente, tiveram a oportunidade de estar aqui e serem libertos. Mas, infelizmente, alguns por problemas de trabalho, mas alguns porque talvez não querem ser libertos. E, infelizmente, a palavra, a liberdade e a bênção são para aqueles que escolhem. Amém? Eu escolho a bênção do Senhor. Eu escolho a liberdade do Senhor. Eu escolho o milagre do Senhor sobre a minha vida. Nós vivemos de escolhas em nome de Jesus. Porque Deus também não pega ninguém na marra. Nós precisamos escolher as bênçãos de Deus. Amém? Muito bem. E essa festa, a festa aqui, porque esse texto, ele, lá no princípio diz assim, 14 versículo 12, diz assim: a última Páscoa, a Santa Ceia. Essa Páscoa, essa festa, ela é marcada por 3 acontecimentos. Primeiro, a morte de Jesus Cristo. Segundo, liberdade para todos os oprimidos. E terceiro, a ressurreição daquele que tem todo o poder. Amém? Mas nós precisamos entender um pouco a respeito do que aconteceu nesse dia. A pergunta que não quer calar é aquela: por que Jesus, sendo Deus, abandonou o seu alto e sublime trono e veio nessa terra? O que motivou Jesus a tão sublime ato de abandonar toda a sua glória, se fazer homem e vir nessa terra? O motivo foi único: o amor de Deus por nós. Todo esse trabalho, todo esse esforço foi único e exclusivamente pelo amor de Deus por nós. A palavra de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A verdade é que a humanidade estava morta em seus pecados e delitos, aprisionados por todos os tipos de cadeias físicas, na área sentimental, familiar, financeira,
presa nas suas emoções, presa na sua alma, enfim, o homem estava completamente dominado por Satanás. E pior, ele não tinha a menor perspectiva de mudança. Por quê? Porque o preço por essa liberdade era muito alto. O preço para que esse povo fosse liberto era muito alto. E eles não teriam como pagar, e nós não teríamos como pagar esse preço. Por isso Jesus veio para pagar por nós esse preço. Jesus nasceu de uma família simples, de uma família comum. Cresceu, se tornou um homem, e como nós, eu e você, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia frio, ele ficava triste, angustiado, se sentia desprezado, assim como nós nos sentimos muitas vezes. O ministério terreno de Jesus Cristo durou apenas 3 anos e meio. Um ministério pequeno, um ministério itinerante de 3 anos e meio, um ministério considerado assim, minúsculo em vista dos nossos, que temos aí 10, 15, 20, 30, 40 anos de ministério. Um ministério de 3 anos e meio. E Jesus, nesse pequeno período, ele conseguiu só dividir a história da humanidade. Em 3 anos e meio, ele conseguiu dividir a história antes de Cristo e depois de Cristo. Mas um dia, durante esse ministério curto de 3 anos e meio, Jesus um dia se levanta e aquele dia estava diferente. Não era um dia como todos os outros. Ele fez algo que ele nunca tinha feito. Naquele dia, ele se levantou e todas as vezes que ele subia para orar no monte, ele subia sozinho. Naquele dia, ele sentiu o desejo de ter alguém com ele, de contar com o apoio de alguém. Todas as vezes que Jesus tinha que orar, ele subia ao monte, se prostrava diante de Deus e ali ele clamava, mas naquele dia era diferente. Ele precisava que alguém estivesse com ele. Foi nesse dia que ele chamou os discípulos. Ninguém entendeu nada, porque não era normal, não era praxe. Aquilo não fazia parte da regra diária de Jesus Cristo. Todo mundo ficou espantado. Ele pegou e chamou então Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos, os mais íntimos, e para esses ele abriu. Ele contou o que estava acontecendo. Jesus disse: gente, eu preciso que vocês orem comigo, porque a minha alma está profundamente angustiada. Jesus, como homem, ele via aquele momento que ele estava vivendo. Mas como Deus, o seu lado divino, ele viu o que estava por vir. Ele viu que ele iria passar depois daquele momento. O lugar onde eles foram orar tinha o nome de Getsemane, que significa a prensa do óleo. Nome sugestivo para aquilo que iria acontecer. Não foi coincidência. Era exatamente o que esperava Jesus. Foi ali começaria Jesus ser prensado. Ali ele começaria a ser perseguido, o seu sofrimento começaria ali, a sua agonia começaria ali, por favor, em favor a nós, por mim e por você. Nessa hora, Jesus, como homem, disse a Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia o que ele iria passar. Mas o lado divino de Jesus, na mesma hora, se levanta e ele diz: olha, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nesse momento, a angústia de Jesus Cristo era tão grande, que a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. E isso não foi uma figura de linguagem, não foi uma metáfora, isso não foi uma maneira dele explicar a sua angústia, isso foi real, aconteceu. Jesus suou gotas de sangue. Quando ele se levantou e se aproximou dos discípulos, um barulho de passos. Se aproximou então uma grande multidão, composta de soldados e homens, todos armados de espadas e paus. E na frente, quem vinha? Judas,
um dos seus discípulos, um daqueles que andou com Jesus esses 3 anos e meio, que participou das ceias, um daqueles que viu Jesus curar cego, levantar coxo, restaurar e libertar cativos, um daqueles que participou dos momentos de alegria, porque Jesus sorria, Jesus brincava, ia à festa, um daqueles que esteve com Jesus nesse período, e com um beijo, que é sinal de carinho, de amizade, de respeito, de amor, ele entregou Jesus. Naquela hora, Jesus podia, com uma palavra, ele poderia ter consumido todos aqueles homens. Ou ele poderia ter pedido para Deus um anjo só, e todos aqueles homens seriam destruídos. Mas ao invés disso, sabe o que ele disse? Pode me prender, porque a libertação da humanidade depende disso. Jesus foi levado e passou por todos os líderes da época, e ninguém achou nada que o incriminasse, nada que pudesse condená-lo. Pilatos, para tentar aplacar a fúria da multidão, entregou Jesus para os algozes, homens experientes na arte de provocar dor. Foi chicoteado quase até a morte, quase até não conseguir mais. Qualquer outro no lugar dele, fatalmente, teria morrido. Mas ele não podia morrer ali, porque no plano da salvação, a morte deveria ser na cruz. Mas a cruz, ela era reservada somente para quem tivesse cometido algum delito, que não era o caso de Jesus. Foi então, quando chamaram um réu condenado, chamado Barrabás, colocaram ele do lado de Jesus, e Pilatos, diante de toda a multidão, disse: qual dos dois deve ser crucificado? E aquele povo que Jesus curou, que Jesus libertou, que Jesus saciou a fome, que Jesus muitas vezes se pôs na frente deles e os defendeu, esse povo, em uma só voz, disse: crucifica Jesus. Jesus, todo machucado, é obrigado a levar a cruz até o local da crucificação. No meio de palavras de zombaria, de xingamentos, chicotadas, cusparadas, Jesus chega no Gólgota, o monte chamado Caveira, o lugar da crucificação. Ali ele é preso pelos braços e pelos pés e erguido na cruz. Do lado de Jesus, 2 homens são crucificados. 2 bandidos. Um deles reconhece o senhorio de Jesus e diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor é o rei. Lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Naquela mesma hora, aquele homem teve os seus pecados perdoados e conseguiu passaporte para viver no paraíso. Uma simples palavra, ele conheceu o senhorio, o poder de Jesus Cristo e conseguiu a passagem livre para entrar na vida eterna. Do outro lado, um bandido do coração endurecido não reconheceu o poder e o senhorio de Jesus Cristo e perdeu a grande oportunidade da sua existência. Passou. Para aquele, o inferno era a próxima parada. Naquele momento, Jesus entrega o seu espírito, porque a morte não tinha autoridade sobre Jesus, porque nele não havia pecado. Porque o que habilita a morte nas nossas vidas é o pecado. E Jesus não tinha, então a morte não tinha como tomar a vida de Jesus. Naquela hora, ele entrega o seu espírito. E talvez, olhando para o céu, ele diz: Pai, consumado está. E morreu. Nessa hora, eu imagino que nas profundezas do inferno, gritos de alegria, o pessoal festejando, brados de vitória. Conseguimos matar Jesus. Eu imagino o diabo em alta voz dizendo: eu venci, Jesus está morto, a humanidade
vai permanecer nas minhas mãos, exatamente como no princípio. O plano de Deus em Jesus Cristo foi frustrado. Festa total de Satanás e os seus anjos. Jesus foi tirado da cruz por um político, depois de morto, um político chamado José de Arimateia. E ele foi colocado na gruta, por isso nós exemplificamos aqui. Ele foi colocado numa gruta que foi cavada numa pedra, numa rocha. E aonde ele foi colocado, depois do sepultamento, uma pedra muito pesada foi colocada. E essa gruta era guardada por soldados, para que ninguém tivesse acesso ao corpo de Jesus Cristo. Para se acontecesse do corpo sumir, ninguém pudesse dizer, olha, ele ressuscitou. Então aqueles homens ficaram ali, guardas romanos, soldados romanos, guardando o sepulcro de Jesus Cristo. Era a semana da Páscoa. Isso aconteceu quinta-feira, aí vem a sexta-feira, aí vem o sábado, mas chega o domingo. Domingo de Páscoa. 3 dias, exatamente 3 dias. Por isso 3 é o número da ressurreição. 3 dias Jesus esteve morto. No terceiro dia, a morte não resistiu e foi obrigada a entregar Jesus. Jesus ressuscitou. A obra estava completa. Jesus está vivo. E a vitória de Jesus sobre a morte, ela sela a minha e a sua vitória. Ela sela a minha e a sua liberdade sobre tudo aquilo que o diabo havia colocado nas nossas vidas. Você entende isso? O poder de Jesus Cristo, a morte foi obrigada a devolvê-lo. Depois de 3 dias, ele sela, ele marca com o seu próprio sangue e o seu poder a nossa liberdade, o projeto da nossa salvação. Aquilo que estava nas mãos do diabo, que o diabo achava que tinha vencido, que a minha e a sua vida ia permanecer na mão dele. Jesus chega para ele e diz, daqui, todos os meus filhos. Sabe por quê? Porque a vida deles me pertence. Sabe por quê? A morte, que é sua aliada, não teve poder sobre a minha vida e sobre o meu poder. A ressurreição de Jesus, do extraordinário, do incomparável, selou a minha e a sua liberdade. Por isso eu declaro e profetizo que não há nada que não possa ser liberto. Não há nada na sua vida que não possa ser transformado. Não há nada na sua vida que possa te manter cativo sobre o jugo do diabo. Sabe por quê? Porque Jesus já selou a minha e a sua liberdade. Ele já tomou das mãos do diabo a chave que nos mantinha acorrentado, que nos mantinha cativo a uma situação de miséria, de pobreza, de sofrimento, de tristeza, em nome de Jesus. Por isso, Jesus está aqui. Ele não está na cruz, ele não está na sepultura. Preste atenção, porque se você chegar na sepultura do Buda, lá vai estar escrito, aqui jaz o líder espiritual Buda. Está lá, os restos mortais dele está lá. Se você chegar lá no, como é que chama, aquele que psicografava, Chico Xavier, vai estar lá, os restos mortais dele vão estar lá, do inventor lá, do criador do espiritismo, vai estar lá. Agora você chega lá, no túmulo de Jesus Cristo, está escrito, já não está mais aqui, porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele é onipresente, ele é onipotente, ele está aqui nesse momento, em nome de Jesus. E se ele te libertou, e se o sangue de Jesus Cristo e a ressurreição de Jesus Cristo te libertou, verdadeiramente você é livre em nome de Jesus. Amém? A liberdade do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. O Senhor selou hoje aqui, essa semana que nós estivemos aqui, em busca da liberdade das nossas emoções, dos nossos problemas financeiros,
dos nossos problemas familiares. Jesus hoje está selando com o poder da sua vida, com o poder da sua vitória sobre a morte. Ele está selando a minha e a sua vitória para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Porque se Cristo vos libertou, verdadeiramente você é livre. Amém? Diga assim: Cristo me libertou, por isso eu sou livre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Continue sentado, continue aí. Nós vamos louvar ao Senhor. Eu quero que você medite nesse louvor, porque é o louvor que fala do extraordinário, do puro, do único, do inabalável Jesus Cristo. Amém? Aleluias. Glórias, glórias, glórias ao teu nome. Oh, Alessandro. Ele foi onde ninguém pisou, curou quem o mundo esqueceu, chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céu. Entrou na história da humanidade, foi um capítulo à parte, antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina, angular, único e verdadeiro, último e primeiro. Pra pagar o preço pelos meus pecados, foi traído, transpassado, crucificado. O Rei despiu-se da glória do corpo mortal, pra me fazer imortal. Sua glória transcende o que é natural, seus olhos têm fogo, consomem o mal. Em sua coxa está escrito que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Adorai o poder de Deus, exaltai o poder de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Absoluto, exaltado, Ele é Senhor, leão imbatido, campeão de Judá, revelação perfeita, santo de Israel, em seu DNA tem os mistérios de Deus, extraordinário, nele não há defeitos, onipotente, indescritível, incomparável, desejado das nações, príncipe do céu, estrela da manhã, Emanuel. Adorai o poder de Deus e exaltai o poder de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, o Espírito Santo faz arder em mim a de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. E desatar os selos. Só Ele é, o Espírito Santo
raiz de Davi, o justo